Em um mundo que nos incentiva constantemente a nos esforçar cada vez mais, a dar tudo de nós, existe um paradoxo que muitos de nós não conseguimos reconhecer. O lendário samurai Miyamoto Musashi já percorreu um caminho semelhante de esforço implacável. No entanto, através da arte da espada, ele descobriu uma verdade que desafia a sabedoria comum. É a filosofia de que, às vezes, quanto mais você tenta, pior fica. Uma noção contraintuitiva que desafia tudo o que nos ensinaram sobre esforço e determinação. No mundo de hoje, somos muitas vezes levados a acreditar que o caminho para o sucesso é pavimentado por um esforço incansável, que devemos nos levar a nossos limites para alcançar os nossos objetivos. Mas e se esta crença não só for equivocada, mas também contraproducente? E se, como sugere Musashi, houver uma maneira de alcançarmos a grandeza sem que tenhamos de nos esforçarmos até o ponto de ruptura? O que podemos aprender com este antigo samurai que pode transformar a maneira como abordamos os desafios em nossas próprias vidas? Miyamoto Musashi, nascido em 1584 na província de Harima, no Japão, é um dos espadachins mais renomados da história. Sua jornada foi marcada por batalhas contínuas, tanto externas quanto internas. Desde muito jovem, Musashi foi atraído pelo caminho da espada, dedicando sua vida ao domínio da arte do combate. Sua filosofia, porém, estendeu-se muito além do campo de batalha. Musashi não foi apenas um guerreiro, mas também um filósofo, um artista e um escritor. Sua maior obra, o Livro dos Cinco Anéis, não é apenas um tratado sobre estratégia e artes marciais, mas uma reflexão sobre a própria vida. A vida de Musashi foi uma personificação viva de sua filosofia. Ele acreditava no princípio de fazer não fazendo, um conceito que informou não apenas a sua abordagem ao combate, mas também a sua abordagem à vida como um todo. Através de uma vida inteira de observação, prática e reflexão, Musashi desenvolveu uma filosofia que desafiou a sabedoria convencional do seu tempo e continua a desafiar as nossas próprias crenças ainda hoje. A filosofia de Musashi, detalhada no Livro dos Cinco Anéis, gira em torno do conceito de caminho, ao qual ele se referiu como caminho do guerreiro, caminho da espada ou, simplesmente, caminho. É uma filosofia que se aplica não apenas às artes marciais, mas à própria vida. Para Musashi, o caminho é dominar a si mesmo, seus pensamentos, emoções e ações. Ele enfatiza a importância da disciplina, foco e autoaperfeiçoamento contínuos. Musashi divide sua filosofia em 5 elementos, cada um representado por um anel: terra, água, fogo, vento e o vazio. Esses elementos simbolizam diferentes aspectos da existência e compreendê-los é a chave para dominar o caminho. A terra representa o mundo físico e nosso lugar nela. A água simboliza a adaptabilidade e a importância de fluir com as correntes da vida. O fogo representa combate e conflito, tanto internos quanto externos. O vento simboliza a tradição e o passado, enquanto o vazio representa o desconhecido, o futuro e as infinitas possibilidades que ele contém. Musashi acreditava que, ao compreender e dominar esses elementos, seria possível alcançar um estado de harmonia com o universo e, em última análise, a vitória sobre si mesmo. Um aspecto essencial da filosofia de Musashi é a natureza contraintuitiva do esforço. Em um mundo que muitas vezes prega que quanto mais você tentar, melhores serão os resultados, Musashi oferece uma perspectiva diferente. Ele alerta contra os perigos do esforço excessivo, que ele acreditava que leva ao estresse e à ineficiência desnecessários. Esforçar-se demais, seja no combate, no trabalho ou na vida diária, muitas vezes, resulta em desperdício de energia e diminuição dos retornos. Pode levar a uma mente desordenada, a uma tomada de decisão prejudicada e, em última análise, ao fracasso. Musashi enfatizou a importância da prontidão relaxada, um estado de calma e consciência focada,
que permite responder eficazmente a qualquer situação, sem tensão desnecessária ou esforço desperdiçado. Esta perspectiva se alinha com os princípios mais amplos do budismo e da tradição das artes marciais, que valorizam a eficiência dos movimentos, a clareza mental e uma mente calma e centrada. É um lembrete de que, às vezes, menos é, na verdade, mais. E que a forma mais eficaz de abordar os desafios é com um esforço medido e equilibrado. No livro dos Cinco Anéis, Musashi escreveu sobre o conceito de não fazer nada desnecessário. Essa ideia resume sua filosofia de esforço. Cada ação, cada decisão, cada pensamento deve servir a um propósito. Qualquer coisa supérflua não é apenas um desperdício de energia, mas também pode ser uma distração que atrapalha o progresso. Para Musashi, o esforço certo é estar presente, atento e totalmente engajado na tarefa em questão, seja uma luta de espadas, um projeto profissional ou um objetivo pessoal. Trata-se de ser disciplinado, manter o foco e não se desviar por preocupações irrelevantes. Trata-se de encontrar a maneira mais eficiente e eficaz de atingir os objetivos sem esforço desnecessário. Desta forma, os ensinamentos de Musashi oferecem uma perspectiva valiosa e atemporal sobre como enfrentar os desafios e alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Um dos conceitos mais profundos e enigmáticos da filosofia de Musashi é Mu, mais frequentemente traduzido como nada ou vazio. Esta ideia é a pedra angular do budismo e um tema recorrente nos escritos de Musashi. No pensamento ocidental, o nada, muitas vezes, carrega uma conotação negativa associada à ausência, à falta ou ao vazio. No entanto, no contexto da filosofia de Musashi e do pensamento oriental de forma mais ampla, Mu representa um estado de abertura, potencial e receptividade. Não se trata de negação, mas de eliminar a desordem, tanto mental quanto física, para abrir espaço para o que é essencial. Abraçar Mu significa abandonar noções preconcebidas, desejos desnecessários e distrações superficiais. Significa abordar as situações com uma mente clara e sem peso, livre de preconceitos e apegos. Este estado de espírito permite ver as coisas como elas realmente são e responder adequadamente sem ser prejudicado por pensamentos ou emoções estranhas. No contexto do esforço, Musashi sugere que tentar demais, agarrar-se com muita força ou estar excessivamente apegado a um resultado específico pode ser contraproducente. Em vez disso, deve-se adotar uma abordagem mais relaxada, flexível e adaptável. Isto não significa ser passivo ou indiferente, mas sim estar totalmente presente e engajado, mantendo ao mesmo tempo um sentimento de desapego e equidade. Em última análise, abraçar Mu significa encontrar um equilíbrio entre esforço e facilidade, entre determinação e desapego. O desapego é um princípio fundamental do budismo e está intrinsecamente entrelaçado na filosofia de Musashi. Muitas vezes é mal interpretado indiferença, mas na realidade trata-se de estar totalmente presente e engajado sem ser controlado pelos nossos desejos, medos ou expectativas. No domínio do esforço, o desapego significa não estar excessivamente fixado nos resultados das nossas ações. Significa dar o nosso melhor em cada momento sem ser consumido pelo desejo de sucesso ou pelo medo do fracasso. Essa mentalidade nos liberta da ansiedade e do estresse que muitas vezes acompanham nossos esforços e nos permite agir com clareza e foco. Imagine-se como uma folha flutuando em um rio, graciosamente carregada pela correnteza. Não há luta, nem resistência, apenas movimento contínuo em harmonia com a água. Isto é o que Musashi chamaria de essência do fluxo. É um estado onde as ações são realizadas sem esforço, onde a mente está focada, mas relaxada,
totalmente imersa no momento presente. O fluxo não é exclusivo do combate ou da esgrima, é um estado universalmente alcançável que pode ser aplicado a praticamente qualquer atividade, seja você um artista perdido no ato de criação ou um atleta tão imerso no jogo que perde todo o sentido do tempo, você está experimentando o fluxo. E de acordo com Musashi, é aqui que reside a verdadeira maestria. Num estado de fluxo, nossas ações não são forçadas ou pensadas demais. Elas surgem naturalmente, quase sem esforço. Isto se alinha perfeitamente com a filosofia de Musashi, que defende o tipo certo de esforço, um caminho intermediário entre tentar demais e não tentar o suficiente. Quando você está fluindo, você está exercendo o esforço certo, porque suas ações são espontâneas e precisas, desinibidas, mas controladas. O que é fascinante é que o fluxo elimina as barreiras autoimpostas que muitas vezes prejudicam o nosso desempenho. Quando estamos neste estado, estamos livres de dúvidas, ansiedade e da tagarelice constante de nossas mentes. Agimos sem hesitar, sem o medo debilitante do fracasso. É como se estivéssemos dançando com o universo, movendo-nos em perfeita sincronia com o ritmo da vida. Mas, como entramos neste estado de fluxo? Musashi sugere que isso vem do domínio de si mesmo, da disciplina tão completa de nossas mentes e corpos, que eles agem como um só. Vem da compreensão do ritmo do mundo que nos rodeia e da harmonização das nossas ações com ele. E talvez o mais crucial, vem do desapego, da libertação do nosso forte controle sobre as nossas expectativas e medos para sermos livres para agir conforme a situação exige. Pensar demais, ou paralisia analítica, como é comumente conhecida, é uma armadilha na qual muitos de nós caímos. É o ato de pensar demais sobre uma situação a ponto de nenhuma ação ser tomada. Isto não só prejudica o nosso desempenho, mas também pode levar à inação, um estado que Musashi argumentaria ser a antítese do esforço correto. Musashi acreditava que a mente deveria ser clara e organizada, livre de pensamentos desnecessários que poderiam atrapalhar o julgamento ou atrasar a ação. Ele entendeu que, no calor da batalha, não há tempo para dúvidas ou hesitações, é preciso agir com decisão e propósito. Ele acreditava que, ao esvaziar a mente de pensamentos desnecessários, seria possível alcançar um estado de mu, ou estado de nada, onde as ações são realizadas sem esforço e sem pensamento consciente. Esta é a essência do esforço correto e a chave para desbloquear o nosso verdadeiro potencial. Ao compreender e adotar os princípios do budismo e os ensinamentos de Musashi, podemos aprender a evitar a armadilha do pensamento excessivo e, em vez disso, agir com propósito e precisão. Podemos nos mover pelo mundo com uma mente clara e uma intenção focada, livres do peso de pensamentos desnecessários. Quando se trata da filosofia do esforço, Musashi não é o único pensador que opinou sobre o assunto. Muitas filosofias ocidentais, como o estoicismo e o existencialismo, também têm abordagens únicas sobre esforço e ação. Por exemplo, o estoicismo nos aconselha a concentrar os nossos esforços apenas naquilo que está sob o nosso controle, o que se alinha bem com a ideia de Musashi do esforço certo. Existencialistas, como Jean-Paul Sartre, defendiam a liberdade e a necessidade de fazer escolhas, um sentimento que ressoa com a ênfase de Musashi na determinação e na ação. No entanto, as filosofias orientais, como o taoísmo, têm um paralelo mais direto com os ensinamentos de Musashi. Agora, quão relevante é tudo isso em nosso acelerado mundo moderno? Excepcionalmente relevante. Acontece que vivemos em uma era de cultura agitada, onde somos constantemente instruídos a trabalhar e lutar pelo sucesso. Mas a desvantagem é, muitas vezes, o estresse, o esgotamento e a diminuição dos retornos sobre o nosso bem-estar. É aqui que entra a filosofia de Musashi. Ela serve como um lembrete de que tentar demais pode ser contraproducente. Às vezes, o que é necessário não é mais esforço, mas mais sabedoria, sabendo quando agir e quando se abster,
quando insistir e quando não insistir. Ao compreender e aplicar as ideias de Musashi, podemos navegar pelas complexidades da vida moderna com um maior sentido de equilíbrio. Seus ensinamentos não pertencem apenas ao passado, eles são um guia para viver uma vida mais ponderada e eficaz hoje.